O chamado de Deus, minha razão de viver. é o chamado de Deus. Vou dedicar-me em todo viver ao chamado de Deus. Pescadores estavam a trabalhar, eram humildes, não tinham cultura e nem posição. Quando ouviram Jesus lhes chamar, dizendo: segue-me, suas redes deixaram então e foram seguindo a Jesus. Suas redes vazias à beira-mar contavam uma história difícil de explicar. Parecia loucura que eles deixassem o seu lidar, sem pensar no que iriam ganhar. Mas Cristo os chamou e então responderam: deixo o mundo ao ouvir o chamado de Deus, minha razão de viver é o chamado de Deus. Vou dedicar-me em todo viver ao chamado de Deus, ao chamado de Deus. Como o rio que só corre para o mar, eu não posso mais retroceder em minha escolha. Uma vez que o Senhor me chamou, segui-lo pra sempre irei, por causa do amor que provou. E Ele me chama pra seguir, e eu respondo: deixo o mundo ao ouvir o chamado de Deus, minha razão de viver é o chamado de Deus. Vou dedicar-me em todo viver. Não é por crença ou religião, não é por sonho ou promessas, mas é porque Cristo me chamou, por isso que eu creio irei. O mundo ao ouvir O chamado de Deus, minha minha razão de viver é o chamado de Deus. Deixo o mundo ao ouvir o chamado de Deus, minha razão de viver é o chamado de Deus. Vou dedicar-me em todo viver ao chamado de Deus, ao chamado de Deus. O chamado de Deus, minha razão de viver é o chamado de Deus. Deixo o
abraço do irmão Joselito. Beijo.